Hoje vamos começar uma nova série chamada O Poder que Transforma Vidas. A série é chamada O Poder que Vem do Alto. E a palavra de hoje, o poder que transforma vidas. Eu estava orando essa semana e estava perguntando ao Senhor o que eu devo pregar. O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E Ele falou para mim: fale de mim. E isso é o que nós vamos fazer nessas próximas semanas. Vamos falar sobre Ele. Vamos ler esse texto na Bíblia, Atos 1:8. Atos 1:8. Essa é a passagem principal que eu vou pregar. Vamos ler todos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Que o Senhor abençoe a palavra dele. Nós não vamos falar no que aconteceu 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo veio. Mas vamos falar sobre uma pessoa. Infelizmente, o Espírito Santo ele é uma das pessoas mais ignoradas na Trindade, tanto na igreja tradicional como na igreja moderna. E ele é o que a gente mais precisa nesse tempo de trevas. Se eu te perguntar quem que é o Espírito Santo na sua vida, talvez você tenha vários pensamentos dentro de você. Mas sem o Espírito Santo, a igreja se torna um clube social. Mas com ele, a igreja se torna viva, poderosa e uma força imparável de Deus. E a gente precisa muito dele. Eu gostaria de falar da maior descoberta na minha jornada cristã. E eu vou compartilhar um pouco sobre a minha história, quando eu comecei minha caminhada com Cristo. É claro, eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, mas eu tinha muitas coisas que precisavam ser transformadas na minha vida. E no começo da minha vida cristã, eu vivia uma espécie de orfandade espiritual. Eu conhecia que Deus era o Pai e o Criador dos céus e da terra. Eu sabia que Jesus era o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Mas o Espírito Santo era um mistério para mim. Porque eles falam que ele é a terceira pessoa da Trindade. Normalmente a gente pensa, o primeiro é o melhor, o segundo é mais ou menos. E se o seu time pega o terceiro lugar na Copa do Mundo, a gente fala, não é nada.
Mas isso é um pensamento errado, pensar assim sobre o Espírito Santo, So important. porque ele é tão importante quanto Deus, o Pai, é. And also, I saw in that time the Holy Spirit. E eu vi, I saw him naquela época, force, eu pensava que ele era uma força, a power, um poder and some kind of spiritual energy. e uma energia espiritual Occasionally, que viria de vez em quando sobre a minha vida ou sobre a igreja para ajudar os cristãos. we need some help, and he Às vezes a gente, give some help. às vezes a gente pensa, ele vem para ajudar, dar algum Understand? socorro, Was this simple? But mas eu não entendia essa verdade. the Spirit, O Espírito Santo é Deus. He's God. Ele é Deus. Ele não é a terceira pessoa. Take out of your mind. Tira isso da sua mente, que o Espírito Santo é o terceiro. Always when we say Father, Son, A gente fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, thinking that mas não pense que ele é menos ou ele é o terceiro. also Também, a thing. ele não é uma coisa, He's a person. ele é uma pessoa. A person. He's not a power Ele não é um poder for us to use. para a gente usar. He's a person. Ele é a pessoa que quer andar com a gente. When you hang on with someone, Quando você anda com alguém na rua, ao seu lado, normally I love to walk. eu gosto muito de andar com a minha esposa, fazer caminhadas com ela. Together. E às vezes a gente vai, e às vezes a gente vai juntos, a gente dá as mãos, Walk together. a gente anda junto, conversa, tem comunhão um com o outro. I start opening my heart. Eu abro meu coração para ela, ela abre o coração dela para mim. This is exactly É isso Holy Spirit. que o Espírito Santo deve significar nas nossas vidas. É uma pessoa que anda conosco. And you are going to understand E você vai entender por quê. times your life are not okay. Muitas vezes sua vida não está boa, That He's a force. porque você pensa que é uma força que vem te ajudar de vez em quando. What is His name? Qual que é o nome dele? What is His name? Qual que é o nome dele? Holy Spirit. Espírito Santo. Espírito Santo. Santo. Ele é santo. With someone who Se você anda com alguém que é santo, you're going to learn a lot of that. você vai aprender muito sobre aquela pessoa. A Bíblia diz em Gálatas 5, 16, With the Spirit. anda no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Do you know why you are fighting so Você much? sabe por que você luta tanto com sua carne? To watch what you shouldn't watch. Assistindo coisas que você não deveria assistir no seu celular e fazendo coisas You feel bad que você depois se sente mal because you stopped walking. porque você parou de andar. Just as an example, Quero só dar um exemplo. if I'm walking with my wife, Se eu estiver andando com a minha esposa, junto com ela, do you think I have courage você acha que eu vou ter coragem de abrir meu celular to watch some immorality? e assistir alguma coisa imoral? I'm dead. Eu tô morto. I'm joking. Tô fazendo um exemplo, é mais uma brincadeira, é só para você entender. But I'm not walking with my wife. I am walking Mas eu não tô andando com a minha esposa, tô andando com o meu amigo, o Espírito Santo, e ele é santo, and He's with me. e ele tá comigo. Everything I'm going to say, Tudo que eu falo, eu preciso pensar duas vezes. A maneira como eu falo, I can make Him. eu posso fazer ele triste. He's a person. Who Ele é uma pessoa que quer andar conosco. He's not a force. Ele não é uma força. He speaks. E também ele fala, ele sente e ele guia a gente. Desire. E acima de tudo, ele anseia por um relacionamento de intimidade conosco. As A.W. Tozer said,
Como disse A.W. Tozer, eu gosto muito dos livros dele, eu já li vários livros dele. Ele diz: o Espírito Santo não é uma influência que você deve obter. Ele é uma pessoa que deve obter você. Muitos cristãos querem o poder do Espírito Santo, mas poucos estão desejando se render à pessoa do Espírito Santo. Você quer o poder dele, as bênçãos dele, para a sua vida ficar melhor, mas você não quer se render a ele. E eu quero dar meu testemunho. A cadeia de religiosidade que tinha na minha vida no começo. Eu quero abrir meu coração e ser transparente com vocês, honesto. Por muito tempo, é uma vergonha. Eu era um cristão derrotado. Mesmo estando na igreja, eu tinha o rótulo, mas não era uma realidade. Eu ia para a igreja, sabia falar aleluia, glória a Deus, mas tinha muitas áreas da minha vida que eu tinha lutas interiores. E minha vida privada estava cheia de pecados, de dificuldades. E eu estava na igreja. Eu estava preso em pecados repetitivos. E eu perdia sempre as mesmas batalhas. Pornografia tinha um poder muito forte sobre a minha vida. Eu era um viciado em pornografia. E vira e mexe, eu vivia de acordo com a carne, em vez de viver de acordo com o Espírito Santo. Eu lia a Bíblia. Eu não era um cara maligno. Eu ia na igreja, lia a Bíblia. Mas eu tinha uma vida cristã derrotada. Como o Lucas falou aqui de dízimo e oferta, eu dava e falhava. Eu era infiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. Por quê? Porque eu era controlado pelo medo. Se eu der, vai faltar. E minha infidelidade, sabe o que eu fazia? Eu estou confessando para vocês. Sabe o que eu fazia? Eu não era nem pastor naquela época. Eu dava meu dinheiro. Dinheiro que não era meu dízimo, para ter minha consciência. Você consegue entender o que eu estava falando? Eu não dava dízimo, eu dava só um pouquinho de dinheiro. Punha umas moedinhas, dava um pouquinho lá. Aí eu tinha consciência tranquila. Todos via eu dando. Eu conhecia a religião, mas eu não conhecia o poder de Deus. Eu falava da Bíblia, falava de expulsar demônios, mas eu nem tinha autoridade para expulsar demônios naquela época. Mas eu falava para as pessoas sobre isso. Ensinava sobre isso para as pessoas. Eu falava de Jesus, mas as pessoas não se convertiam. Pregava. Eu tinha uma forma de piedade, mas faltava o poder. Aí chegou uma época que eu não dei conta de viver mais assim. E à medida que eu fui lendo a Bíblia mais e mais, e ouvindo pastores e líderes, eu entendi do que eu precisava
knowledge. Não era mais conhecimento. Eu já tinha conhecimento. Needed the power and the Eu precisava da unção e do poder do Espírito Santo na minha vida. So I began to cry out E eu comecei a clamar a Deus do fundo da minha alma. and my life was full of defeat. E minha vida estava cheia de derrotas. I needed Eu entendi que eu precisava do batismo do poder do Espírito Santo. and I started crying out, E eu comecei a clamar: Lord, Senhor, I am a defeated Christian. eu sou um cristão derrotado. Eu preciso do teu poder, batismo com o poder do Espírito Santo, como o Senhor fez com seus apóstolos. Was my prayer. E essa começou a ser minha oração. And this was my prayer for E foi a minha oração por meses, many months. muitos meses. De manhã, na hora do almoço, no jantar, antes de dormir. Baptize me Era a minha oração: me batiza com esse poder. defeated. Eu sou um derrotado, um homem derrotado. And I kept crying. E eu clamava e continuava clamando. And one day, E um dia, heaven touched earth. o céu tocou a terra. I will never forget that. Eu nunca me esquecerei daquele dia. Never ever. Nunca. It is written not only in my memory. Está gravado não somente na minha memória, mas no meu coração também. It was Tuesday, Foi uma terça-feira, 10th of February 19 de fevereiro 35. de 1985. Even born. Talvez alguns que nem eram nascidos. Tuesday, Uma terça-feira, 10th of February. 1985, 19 de fevereiro, 2 o'clock in the morning. 2 horas da manhã. And you're going to say, what were you doing, Pastor? O que você estava fazendo 2 horas da manhã? É hora de dormir. Did you know what I was doing? Sabe o que eu estava fazendo? Lord, Clamando: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso da mesma unção que o Senhor derramou sobre os apóstolos. Eu não tenho, eu vivo em derrota. my life is not well. Minha vida não está boa. And that day, Naquele dia, Tuesday, 19th of February, 85, terça-feira, 19 de fevereiro de 1985, o Espírito Santo veio sobre mim words can hardly de uma forma que é difícil de descrever em palavras. And in that day, E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, Holy Spirit. no poder do Espírito. And it was more than a feeling. E não foi muito mais do que um sentimento. I had one encounter Eu tive um encontro with the Holy Spirit. com o Espírito Santo e a presença dele. And the Holy Spirit came upon E o Espírito Santo veio sobre mim naquele dia. Eu me lembro. me. Picture in my mind. Eu tenho essa imagem na minha mente Everything in my mind about that day. I sobre aquele dia. can see it. Eu posso ver de novo porque foi uma experiência muito forte. O meu corpo começou a tremer As the power of the presence of God came, à medida que a presença de Deus veio sobre mim e everything around me tudo em volta de mim ficou brilhante, radiante, cheio de luz. I have that in my mind. Eu tenho essa And memória. I was before God. E eu me via na presença de Deus, Totally dark, physically speaking. falando o lugar onde eu estava era noite, era escuro, mas naquele momento eu vi tudo brilhando. I felt like the love Eu senti o amor de Deus vindo sobre mim, como um amor líquido. É difícil de explicar. O amor de Deus vindo de uma maneira fire cheio de fogo, poured out. derramando sobre minha vida. I was trembling. Eu ficava, Hard to be era difícil ficar em pé. Eu me sentia tremendo, inteirinho tremendo. E naquele momento I started speaking tongues. eu comecei a falar em I línguas. didn't know that I was speaking E eu não sabia que eu estava falando em línguas, porque eu me via diante de Deus e eu senti o Espírito Santo do meu lado e eu falava para Deus. I was speaking by Eu achava que eu estava falando na minha própria língua,
mas eu estava falando em línguas. E naquele momento, eu fiquei ali por várias horas até o dia amanhecer. Quando deu umas 8 da manhã, eu não conseguia parar de falar línguas. E uma eletricidade corria no meu corpo, sentindo o poder de Deus. Eu não estava sentindo acusado, porque eu fui cheio do amor de Deus, do poder dele. E a presença de Deus encheu aquele lugar. E daquele momento em diante, mudou minha vida. E a maneira de pensar sobre o Espírito Santo mudou. Eu sei que muitos de vocês não têm esse entendimento ou não vê que o Espírito Santo está com você. Se eu estiver do seu lado, no seu trabalho, você trabalharia do mesmo jeito. Se eu estiver com você no seu quarto, quando você vai dormir com o seu celular, você vai olhar para as mesmas coisas se eu estiver do seu lado? Talvez não. Mas o Espírito Santo está do seu lado. Ele é uma pessoa. Aquele momento foi um encontro com a pessoa do Espírito Santo. E eu o chamo de meu amigo, porque ele anda comigo. Ele anda comigo. E a Bíblia diz: ande com o Espírito Santo, e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. O que aconteceu naquela noite mudou o curso da minha vida para sempre. E eu quero explicar para você agora na Bíblia a transformação que aconteceu com os discípulos também. Após essa experiência que eu estou falando com você, eu comecei a estudar a palavra de Deus mais profundamente. Todas as vezes que a Bíblia falava do Espírito Santo, eu estudava os versículos, os textos que falavam sobre isso. Eu quero saber profundamente sobre o Espírito Santo. E à medida que eu estudava esse livro, eu entendi que a minha história não era a única. Era a mesma padrão que Deus tinha feito com outras pessoas. Quem aqui está lendo a Bíblia? Quem aqui lê a palavra de Deus? Eu espero que vocês estejam lendo. Se você lê a palavra de Deus, você vai ver os discípulos de Jesus. Eles tiveram a melhor escola bíblica do mundo. Os discípulos de Jesus. Eles tiveram o melhor professor por 3 anos e meio. Eles foram ensinados por Jesus, o próprio Jesus. Você pode imaginar isso? Quem está te ensinando é o pastor Márcio. Mas imagina os discípulos ensinados por Jesus. Você pode imaginar isso? Eles presenciaram milagres. Eles viram mortos sendo ressuscitados. Viram Jesus acalmar uma tempestade com palavras. E ainda assim, depois de tudo isso, eles continuavam fracos e homens instáveis. Você já prestou atenção nisso? Eles eram fracos. Eles aprenderam diretamente de Jesus, viram milagres.
Mas eles tinham uma fé fraca. They were not strong. Eles não eram fortes. Before Pentecost, Antes do Pentecoste, Pedro denied Jesus. negou Jesus. Denied Jesus. Ele negou Because of fear. por causa de medo. The disciples ran away. Os discípulos fugiram. When pressures came, E quando a pressão veio, Thomas doubted Tomé the resurrection. duvidou a ressurreição de He didn't Jesus. believe. Ele não acreditou. Attention. Presta atenção nisso. They had knowledge, Eles tinham conhecimento, but they lacked transformation. mas não tinham uma transformação. And Jesus knew this. E Jesus sabia disso. Jesus, before ascending to heaven, Por isso que antes dele subir aos céus, ele falou muito claro em Atos let's read. 1:4. Ele disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. And he finished, because you are going to be baptized. Porque ele disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele falou: espera. And also he said Acts 1:8 that we have read. E também ele falou lá em Atos 1:8. Vamos ler mais uma vez. Mas vocês receberão poder When the Holy Spirit, sobre vocês quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Jesus said, hey guys, Jesus falou: olha aí, cara, I taught you. eu ensinei vocês, você recebeu bons ensinamentos, mas você não está pronto. Wait. Espera, porque o melhor está por vir. Espera, It's better that I go. é melhor que eu vá, Send the help. porque eu vou mandar o ajudador e ele estará com você. It's better that I É go. melhor que eu vá, But when I go, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. and it's more advantage for you. E é melhor para vocês que eu vá. I didn't understand why Eu não entendia por quê. Jesus, the Son of God, O Filho de Deus, together teaching him. junto, ensinando isso. O que é melhor? Jesus or the Holy Spirit? Jesus ou o Espírito Santo? Jesus said it's better the Holy Spirit. Jesus falou que é melhor o Espírito Santo. Ele disse, é melhor. Why? Because Por quê? Porque o Espírito Santo, it's the God ele é o Deus for each one of us. que ele enviou para cada um de nós. Jesus was only one Jesus in one era place, somente uma pessoa em um lugar, to one person. só falando para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Mas ele falou, eu sou limitado, mas eu vou enviar alguém que é melhor para vocês. Each one of you can receive. E cada um de vocês pode receber o Espírito Santo. And he said, don't rush to preach yet. E ele falou, não sai para pregar agora. Não corre para sair pregando. Espera um pouquinho. Em outras palavras, vocês me conhecem, vocês viram milagres, vocês ouviram o meu ensinamento, mas você não está pronto, vocês não estão prontos para alcançar o mundo. Vocês não estão prontos. Você tem muita informação, mas não estão prontos. You need the power of the Holy Spirit. Vocês precisam do poder, do fogo do Espírito Santo. Happened. E aí, outra coisa aconteceu. Acts chapter 2 records the moment O ponto da virada. No capítulo 2 de Atos, registra o momento que mudou a história da humanidade, when the Holy Spirit came. quando o Espírito Santo veio. That day, Naquele dia, day of Pentecost, no dia de Pentecoste, the disciples todos os discípulos estavam reunidos and the Holy Spirit came e o upon Espírito them Santo veio sobre eles and filled them. e encheu a vida deles. Vamos ler Atos 2:4. And all of them E todos ficaram were filled. cheios do Espírito Santo. What happened? E o que aconteceu? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Jesus disse: é melhor que eu vá, mas eu estou enviando o Espírito Santo. Será muito melhor para vocês. E naquele dia o Espírito Santo veio. E a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu eles. E aconteceu duas coisas. O que aconteceu? Leiam comigo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E falaram em línguas. Cheios do Espírito Santo. E falaram em línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo. E à medida que estavam cheios, eles falaram em tongas, em línguas, perdão. Isso é exatamente o que aconteceu, e isso é o que a igreja precisa hoje. Mas, infelizmente, hoje em dia, tem muitas bloqueios mentais. As pessoas não pregam no poder do Espírito Santo. As pessoas falam muita informação, mas não o poder do Espírito agindo. É isso que a igreja precisa. Muitos creem. Creem e têm conhecimento, mas não têm o poder do Espírito. E aí falta autoridade. Eu vejo pessoas pregando o Evangelho e as pessoas não têm autoridade para expulsar demônios. E os frutos não permanecem. Quando os discípulos começaram a falar em línguas, tudo mudou. Por quê? Vocês se lembram de Pedro cheio de medo quando uma serva veio e fala assim: você é um dos filhos, você é um dos discípulos de Jesus? Não, eu não conheço aquele homem. Mas depois do batismo do Espírito Santo, aquele homem, ele ficou tão corajoso, e a Bíblia diz que ele pregou para 3.000 pessoas, milhares de pessoas. Ele se levantava e pregava no poder do Espírito Santo, e 3.000 pessoas nasceram de novo. Você consegue ver a diferença? Antes ele estava... Depois que ele foi batizado no Espírito Santo, a mensagem dele alcançou o coração de muitas pessoas e elas foram salvas. Por quê? O que mudou? O que mudou? O que foi que aconteceu ali? O Pedro não foi para um treinamento de líderes. Ele não melhorou suas qualidades, seu jeito de falar, ter um inglês mais polido. Não foi isso que ele fez. Ele não foi para um treinamento. Ele não desenvolveu uma estratégia melhor. As pessoas estão procurando estratégias para alcançar pessoas. Ele não comprou microfone novo ou alto-falante novo ou novos instrumentos para alcançar pessoas. O que aconteceu com ele? O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo transformou ele um homem cheio do Espírito Santo, que ele andava com o Espírito Santo. O segredo da igreja primitiva não foram métodos melhores, foi dependência e submissão ao Espírito Santo. Então, quem que é o Espírito Santo, pastor? Precisamos corrigir um erro muito comum. O Espírito Santo não é um tipo de força espiritual, uma energia celestial.
is God. O Espírito Santo é Deus. Repete comigo, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. I think God is calling somebody. Acho que Deus está chamando alguém aqui. Please put your phone silent. Por favor, coloque seu celular no silencioso. The Bible gives us this clear evidence. E a Bíblia, ela dá essa evidência clara da personalidade do Espírito Santo. Self-made, the Holy Spirit O Espírito Santo has feelings. tem sentimentos. É isso que a Bíblia diz. Ele tem sentimentos. Okay, let's read Ephesians Vamos ler Efésios 4:30. 4:30. And do not A Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hey guys, Gente, a force uma força não fica triste. cannot be grieved. Only a person Apenas uma pessoa sorrow com o coração pode se entristecer. can feel. Also, second, he thinks and he guides. Ele pensa e ele guia. João 16:13. John 16:13. And when the Spirit of truth Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. one energy cannot guide you, Uma energia não pode nos guiar. cannot guide anyone. Only someone who knows the way. Somente quem sabe o caminho pode nos guiar. Oh, brothers, I'm sorry. Queridos, Hello? Are you with me? Okay. I'm sorry to say, but sometimes desculpa falar, people, mas às vezes eu olho para as pessoas, eles estão na igreja, eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer, things in life, tem coisas para decidir, eu não sei o que fazer. sorry. Sometimes I Desculpa, eu também não sei, go. mas sabe para quem que eu vou? I could give you. Eu poderia dar a vocês muitos testemunhos. I was in circumstances that Holy Eu estava em circunstâncias, eu não sabia o que fazer. the same minute. No mesmo minuto, eu recebi dele a direção. I have many stories. I have no Eu time. tenho muitas histórias, não dá tempo de compartilhar. Many things. Muitas I have vezes some decisions to do. tinham decisões a tomar Don't go. e o Senhor falava: não vá. Oh, E as pessoas: eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu estou perdido. the Bible says He will guide you. A Bíblia diz: Ele te guiará. Amém? You are away from the Holy Spirit. Mas se você está longe do Espírito Santo, não tem como você ser guiado. Beside you. When my wife is walking, Quando a minha esposa anda do meu lado, don't need to shout. ela não precisa gritar: Need to say, Marcia! Márcio! Sometimes she say, Muitas vezes ela fala: querido, I need to say one thing to you. quero falar uma coisa para você. You never shout. O Espírito Santo nunca vai gritar, porque ele espera que você esteja próximo dele. But He speaks, Ele fala. not sometimes audible voice. Às vezes não é nenhuma voz alta. Às vezes ele vai só sussurrar, porque você precisa andar ao lado dele. To talk some testimonies. Eu queria ter tempo para compartilhar testemunhos, momentos que ele me guiou, falou comigo, mas hoje não dá tempo. Then He speaks and make this Então ele fala conosco. Acts 13:2. Agora, Atos 13:2. Let's read out together. Vamos ler juntos. While they were Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, fasting, the Holy disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou: Barnabas separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. This is important. Isso é muito importante. They were Eles estavam worshiping, adorando fasting e jejuando juntos. together, not alone.
Não era sozinho, eram juntos, como corpo de Cristo, They were together as the body of Christ. como corpo. And this is why E é por isso day of fasting que a and gente prayer. tem um dia de jejum e oração. Amém? I'm not going to ask you to raise your hands. Eu não vou pedir para levantar a mão, The last, mas our last para quem mas só para você pensar, quem estava aqui na última vez na oração e no jejum. they were Não quero te constranger, mas a Bíblia diz que eles oravam e jejuavam juntos. E o que aconteceu? the Holy Spirit O Espírito Santo veio sobre eles said, e direcionou eles. the church sent them E a igreja os ensinou, os enviou. united as a Quando estamos unidos como corpo de Cristo, o Espírito Santo vai falar of the church. e os líderes da igreja que eles vão fazer com Paulo e Silas, What they did, Barnabé, perdão, they sent them. ele os enviou. The church that listen to the Holy Spirit and the church. A igreja que ouve o Espírito Santo é a igreja que envia. E fique preparado, o Senhor vai enviar pessoas. Deus está preparando a sua vida. A force does not call people. Uma força que não, Force does not send missionaries. ele não é uma força que envia missionários. Somente uma pessoa pode fazer isso. The Holy Spirit is not one influence. Então o Espírito Santo não é uma influência. Ele é Deus movendo e trabalhando no nosso meio. Eu quero te dar uma ilustração. Imagina um homem, Just for you to for not to be harder for you to imagine. só para você visualizar aqui. Imagine a man trying to Imagina um homem empurrar um carro get a hill. numa montanha. Ele usa toda a sua força. Runs down his face. O suor descendo pelo rosto dele. Exhausted. Os músculos doem de tanta canseira, de tanta força que ele está pondo. Barely move the car Mas ele mal consegue mover o carro. Por quê? by his own strength, Porque ele está tentando fazer tudo isso na própria força dele. effort. Ele está tentando empurrar o carro na própria força dele. Many Christians does the same. Muitos cristãos fazem o mesmo. This is for the Holy Spirit, not for you. Esse trabalho é do Espírito Santo. This is for the Holy Spirit. But brother, I'm going to say one testimony, okay? The time Eu vou contar um testemunho. Vai estender um pouquinho, mas deixa eu compartilhar. going to the airport. Anos atrás eu estava indo para o aeroporto. I was going to the airport. E quando eu estava indo para o aeroporto, I put some petrol in my car. eu fui no posto, abasteci o carro. E eu estava indo, pegando a estrada, eu estava acelerando o carro para entrar na estrada. Você sabe quando você acelera para pegar, você não vai devagar, você tem que pegar rapidinho a estrada. Eu não vi ninguém, pensei, eu vou. E quando eu estava entrando, um carro de altíssima velocidade veio, mais de 100 km por hora. E de repente o meu carro parou de uma vez. Eu não pus o meu pé no freio. I was like, what? E eu fiquei branco, assustado, tremendo. Who stopped this car? Quem parou o meu carro? The Holy Spirit said, E o Espírito Santo falou. Você sabe quem foi. I was in the middle of the road. Eu estava no meio da estrada tremendo e eu comecei a falar: Senhor, obrigada. I started crying. Saying, Obrigada, obrigada, Espírito Santo. brothers, and Queridos, sometimes many Christians muitos cristãos, pushing, doing. eles ficam tentando empurrar o trabalho do Espírito Santo, fazer o trabalho do Espírito Santo. Try to overcome Eles sin tentam vencer through pecado willpower. com sua própria força, Alone. sozinhos. They try to serve Eles God, tentam servir ao Senhor rather than relationship. em vez de ter um relacionamento com Deus. Own E strength, como resultado, você está fazendo tudo na sua própria força. Você fica cansado, frustrado, spiritually dry. espiritualmente
cansado. É por isso que você fica confuso quando você vai tomar uma decisão. Você não sabe o que fazer. Você não sabe, você diz, eu não sei. Ai, eu não sei para onde ir. Todos temos o mesmo Espírito Santo. Eu tenho boas novas para você. O mesmo Espírito Santo que falou com os apóstolos, ele vive em você. Não tem o Espírito Santo bebê. A Bíblia diz, o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos vive em você. O mesmo Espírito Santo que ungiu os apóstolos vive em você. E por que ele não fala mais? Talvez você não está andando com ele. Não está dependendo dele. Mas pense sobre esse carro. Você está fazendo tanta força e de repente vem uma pessoa e fala, o que você está fazendo? Ele vai e enche o tanque, liga a chave, acelera e o carro vai embora. Você fala, não. Aí ele fala, pode sentar aqui, mas deixe-me dirigir para você. O Espírito Santo está te dirigindo. Eu vejo pessoas tomando decisões sem direção do Espírito Santo. Eles pensam, isso é bom, e eles vão. Não é toda porta que abre que é para você entrar. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Ele é o poder que Deus para servir e para cumprir o nosso chamado. Sem Ele, a gente tem dificuldade, a gente sofre. Com Ele, a gente move para frente no poder do Espírito Santo. A grande verdade, transformação de dentro para fora. O grande milagre, eu estou terminando. O grande milagre que eu experimentei naquela época não foi falar em línguas. É claro que eu fui batizado, eu falei em línguas e eu continuo falando em línguas todos os dias da minha vida. Isso é parte da minha vida. Porque quando eu oro em línguas, Deus move na minha vida. Mas eu não vou explicar sobre isso hoje. Mas o que aconteceu foi a transformação que o Espírito Santo fez na minha vida. Não foi só falar em línguas, mas foi a transformação. O Espírito Santo não veio só para me dar uma espiritual experiência. Ele veio para me mudar de dentro para fora. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele mudou as minhas vontades. Eu estava lutando. Eu lutava. Eu não queria olhar para pornografia e aquilo era uma luta interior. E eu lutava com todas as minhas forças. E quando o Espírito Santo veio, Ele entrou. E coisas que antes eu gostava, eu comecei a detestar. Coisas que às vezes eu ignorava, santidade, intimidade com Deus, se tornou o meu desejo mais forte. E comecei a sentir vontade de estar com o Senhor. Eu ia para Ele e Ele falava comigo. Ele sempre fala comigo, todas as vezes que eu vou para a presença dEle. Mas hoje em dia, a gente chama as pessoas para orar. As pessoas não têm vontade de ir, porque eles não têm experiência com Deus. Mas meu coração transborda.
Quem aqui já passou uma noite inteira orando? I spent many, Já muitas noites orando. and it was powerful. E foi poderoso. The Holy Spirit changed my O Espírito Santo mudou minha paixão por Deus, I treated people. a maneira como eu trato as pessoas. They are in church, but As pessoas estão na igreja, mas He changed trata as pessoas, não sabem tratar pessoas bem. desires, Meus desejos, how to love people. como amar as I was so pessoas. selfish. Eu era tão egoísta. To be with myself. Eu só queria fazer minhas próprias coisas. To be together. E eu comecei a amar estar com as pessoas. Love to be with many people. Você acha que eu sou uma pessoa que gostava de estar com pessoas? Eu detestava. For me, it was too much. Era muito. So selfish. Eu era muito egoísta. No, just myself. Eu preferia estar comigo mesmo. The Holy Spirit. Mas porque o Espírito Santo me ungiu, eu comecei a amar pessoas. Why I'm always among people. Sabe por que eu gosto de estar com pessoas? Por causa do amor de Deus. I started treating people Eu comecei different. a amar as pessoas da minha família de maneira diferente. Brothers, people. Meus irmãos, And they went back home. eles vêm morar comigo, eles são transformados, nascem de novo. These anointed Mas quando não tem essa unção, a gente luta com pessoas. E é isso que eu fazia no passado. He does not simply improve a person. Então, o Espírito Santo não somente melhora uma pessoa, ele transforma uma pessoa quando a gente anda com ele. Charles Spurgeon said, Charles Spurgeon falou: the Holy Spirit sem o Espírito Santo, do nós não podemos fazer nada. as we are as sheep without wind, É a mesma coisa without sun. de sermos. Without the Holy Spirit, Christianity becomes a struggle. With the Holy Spirit, Navio sem vento, a life of transformation. Amen. Let's stand up. o Espírito Santo quer transformar nossas vidas. Perhaps Talvez, I'm going to conclude, okay? eu vou concluir agora. Perhaps Talvez you that are listening now, você que está me ouvindo agora, exactly where I was before você está no mesmo lugar que eu estava antes. with the Holy Spirit. Maybe you are in the same Talvez você está no mesmo lugar que eu. You attend church, Você you read the Bible, frequenta a igreja, lê a Bíblia, tenta ser uma boa pessoa, you find yourself mas você se vê preso num ciclo struggle that I was trapped. de derrota, no mesmo ciclo que eu You estava. feel empty. Você se sente vazio, frustrado, Your Christian life e seems sua vida cristã to lack power. parece que está faltando poder e vitória. The answer is not to try harder. E a resposta não é tentar. Some people they are trying hard. As pessoas ficam tentando agradar ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: sem o poder do Espírito Santo, It's going to be hard for you. você não poderá fazer nada. Without the Holy Spirit, it Cristianismo sem Espírito Santo se torna um becomes a peso, religion of effort. se torna uma religião de esforço e frustração. Takes E quando his rightful place in our lives. o Espírito Santo toma o lugar certo na nossa vida, as coisas mudam. Christian life becomes A vida cristã se torna sobrenatural, uma jornada sobrenatural. Você gostaria de andar nesse sobrenatural? I challenge you. E eu te desafio. And you need to understand this. Você precisa entender esse princípio. I believe the Holy Spirit is here Eu creio que o Espírito Santo está aqui to touch each one of us. e Ele quer tocar cada um de nós. But look at me. Mas olhe para mim. God will not give what you don't want to receive. Deus não vai te dar se você não quer receber. Ele te respeita. If you are not thirsty, Se você não está you are com not going to sede, drink water. você não vai beber água, não é verdade? God knows where E Deus sabe quem está com sede para essa água.
Ele sabe. I was thirsty. Eu estava com muita sede, eu estava clamando a Deus, Senhor, Have a good life. eu não tenho uma vida boa, me batiza com esse poder. E eu continuei clamando e clamando ao Senhor por muitos meses. E Deus me visitou. E Deus vai te visitar. Let's sing this song Vamos cantar essa canção juntos.